Continuando o nosso guia para tirar 200 na competência 1 da redação do Enem, agora eu vou abordar os erros mais comuns do desenvolvimento de uma redação. Então é muito comum, alguns erros que eu vou trazer agora que devem ser evitados. Então, o desenvolvimento é o corpo da redação, é a parte maior. Geralmente, vocês escrevem 2 parágrafos de desenvolvimento, aqueles que são argumentos que são anunciados lá na introdução, você vem desenvolvendo. Então, assim como a redação tem a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, os parágrafos também têm essa estrutura. Então, primeiro, preciso ter uma primeira frase, oração, um primeiro tópico frasal. É aquela frase-chave do parágrafo, ela vai apresentar o argumento. Depois, no segundo período, eu venho desenvolvendo o meu argumento. E aí eu posso usar exemplos, posso usar algum fato histórico, alguma notícia mundialmente conhecida, posso usar a citação de um autor. Eu particularmente gosto muito desse argumento porque valida, traz veracidade, um especialista no assunto, em concordância com aquilo que eu estou falando. Citação de autores, especialistas, filósofos, alguma alusão histórica ou contexto passado que tem a ver com o presente, que contraste, fazer alguma comparação de realidades, situações, algum dado estatístico também, vem fortalecer a argumentação, uma análise crítica, uma explicação com causa e consequência. E um último período que vem fazendo o fechamento aí, a última frase, reforçando o seu argumento. E quanto aos erros mais comuns que eu vejo no desenvolvimento das redações dos meus alunos, exemplos do uso da vírgula com modalizadores. Eu não posso usar a primeira pessoa, mas eu posso mostrar a minha posição com modalizadores, moldando. O modo que eu falo aqui é percebido com palavrinhas como certamente, provavelmente, de fato, sem dúvida, talvez, com efeito, na verdade. Sugiro o uso não excessivo dos modalizadores. Eles podem causar uma insegurança no texto, então use com parcimônia, mas eles vêm moldando a fala, eles que vêm mostrando a minha posição em relação àquele problema que está sendo tratado. E esses modalizadores, eles vêm entre vírgulas, sim, sempre acompanhados. Se no início da frase ele vem com uma vírgula seguido de vírgula, como por exemplo, certamente, vírgula, a falta de investimento em infraestrutura compromete o acesso à internet. Se ele vem no meio da frase, ele vem intercalado por vírgula. Veja, a população, vírgula, infelizmente, vírgula, ainda sofre com a carência de saneamento básico. Lembram que eu falei que a nossa língua é uma língua SVC, sujeito, verbo, complemento? Se eu intercalo ou se eu desloco esses termos de lugar, eu marco com vírgula. Então veja, a população ainda sofre, ou a população sofre com a carência de saneamento. A população, sujeito, sofre com a carência, sem vírgula. Mas eu intercalei um modalizador, infelizmente. A população, infelizmente, ainda sofre com a carência de saneamento básico. E quando no final da frase ele vem precedido por vírgula. A solução para o problema não é simples, vírgula, obviamente. Um outro, ainda falando de modalizador, um outro muito usado é o modalizador com a ideia adversativa. Na introdução já é colocado, Então, toda vez que eu tenho uma ideia adversativa, eu uso a vírgula antes das conjunções mas, contudo, porém, entretanto, no entanto. A conjunção adversativa ela é precedida de vírgula. Houve tentativas de mudanças, vírgula, mas a conjunção de adversidade
Sem dúvida, aqui um modalizador, a desigualdade social persiste. Então, eu não tenho vírgula após o mas, eu tenho a vírgula antes do mas eu tenho o sem dúvida, que é um modalizador colocado entre vírgula. Aqui também eu trago um exemplo com ponto e vírgula, não está errado não. Como eu tenho aqui 2 blocos de ações, né? A tecnologia avançou muito, ponto. Vou continuar falando, vírgula. Contudo, tenho aí um conectivo, um modalizador de oposição. Lamentavelmente, um modalizador entre vírgula, o acesso não é universal. Então, tanto posso usar, né, a vírgula, quanto no caso aqui o ponto e vírgula, porque eu tenho esses 2 blocos e sabia que eu ia usar vírgulas ao longo da oração, da segunda oração. A ortografia de acerca de, que significa sobre. Então, acerca de, vocês vão escrever junto, que significa a respeito de, sobre, em relação a. Acerca de separado é uma distância, né? A escola fica a cerca de 10 quilômetros, não é o caso da redação, né? Do uso na redação. E acerca de com H é do verbo haver, que significa um tempo, né? Faz aproximadamente, há cerca de 10 anos a legislação foi alterada. Faz aproximadamente 10 anos a alteração da legislação. A ortografia de afim. Afim vocês vão escrever separados. Afim separado significa com a finalidade, com o propósito de, né? O para. E o afim junto significa semelhança, ter afinidade, como português e literatura são matérias afins. Na redação, o afim separado. Concordância verbal e concordância nominal. O sujeito é ele quem determina a flexão do meu verbo. Então, se o meu sujeito está no singular, o verbo vai ficar no singular. Esse é um erro grave, se eu não concordar o sujeito com o verbo. As medidas, veja que está no plural, propostas, plural, aqui uma concordância, né? Propostas concordando com medidas. Não resolvem porque são medidas. As medidas não resolvem o problema. Trago também um exemplo que posso fazer 2 tipos de concordância. A concordância gramatical, a formal, olha, a maioria dos estudantes participou do debate. Participou no singular porque eu concordo com a maioria, né? Esse núcleo partitivo, a maioria dos estudantes participou. Mas posso também colocar a maioria dos estudantes participaram, concordo com estudantes. Não é a formal, mas ela é aceitável na redação. A concordância nominal eu vou fazer com os adjetivos, os artigos, os pronomes, os numerais, que vão concordar em gênero e número com o substantivo que se refere. É necessária a implementação. É feminino singular. Então, implementação é necessária, feminino singular. A regência verbal também, né, considerada aí um dos elementos gramaticais analisados na competência, né, corrigidos na competência 1. O meu exemplo, eu trago o verbo assistir. Trago o verbo assistir 2 vezes no texto, né, com significados e regências diferentes para mostrar, né, para vocês a importância da regência no texto e a mudança de significado, né? No cenário contemporâneo, vírgula, advérbio deslocado, lembra? Marcado pela avalanche de informações e pela instantaneidade das comunicações, a sociedade, por vezes passiva, veja aí um modalizador, né? Eu moldo aqui a minha fala, a sociedade assiste, não, mas a sociedade, por vezes passiva, então isso entre vírgula, assiste à proliferação massiva de informações inverídicas, as chamadas fake news. Aqui o verbo assistir está no sentido de ver. A população vê a proliferação das fake news.
Toda vez que o assistir significar ver, ele rege a preposição a. Por isso a crase assiste a proliferação. Então tem dois azinhos, eles se fundem e é marcado com a crase. Tal fenômeno que assiste a uma rápida disseminação, aqui o assistir já não tem mais o significado de ver. Por isso ele não tem crase. Aqui não tem a preposição a. Então, tal fenômeno que assiste a uma rápida, que acontece com uma rápida disseminação em plataformas digitais, fragiliza o debate público e compromete a formação de uma cidadania crítica, tornando-se um desafio permanente à democracia. Então, se você usar verbos, preste atenção na preposição, se ele rege ou não aquela preposição. Como o verbo implicar, usamos muito na redação. Então, não implica em, implica alguma coisa. Não vou colocar a preposição em. O verbo obedecer, é preciso obedecer às leis. Se obedece, obedece a. A mesma coisa com a regência nominal. Os nomes também pedem preposição, como ser capaz de, devido a, acesso a, conforme a. Então, eles têm a preposição. O uso dos pronomes relativos. A gente não vai usar o pronome onde na redação. O onde eu só uso quando o antecedente dele é um lugar fixo. A escola onde estudo, o país onde moro. Então, se eu coloco, essa é uma situação onde a miséria se agrava, tá errado. Porque o antecedente do onde, situação, não é lugar fixo. Então, eu tenho que trocar o onde pelo em que ou no qual. Essa é a situação em que a miséria se agrava, ou essa é a situação na qual a miséria se agrava. O que é o pronome relativo mais versátil, mais usado? Com ele eu posso retomar coisas, pessoas, lugares, mas eu preciso tomar cuidado com a regência do verbo que coloco. E aí, se o verbo rege uma preposição, ela é colocada antes do pronome que. Veja, os desafios que nos referimos são complexos. Não. Se você se refere a. Então, vou colocar esse a antes do que. Os desafios a que nos referimos. Ou os desafios aos quais nos referimos são complexos. Uma pontuação complexa também, aqui falando da vírgula e do ponto e vírgula, quando oração adverbial no início, já conversamos, você sempre coloca vírgula, se começo com uma oração adverbial. Segundo a Constituição de 1988, vírgula. Aqui, se o governo investir mais em educação, vírgula, teremos um futuro melhor. Tradicionalmente, teremos um futuro melhor se o governo investir. Então, como ele foi deslocado, trazido para o começo da oração, eu coloco a vírgula. As adjetivas explicativas são usadas na redação do Enem. E toda vez que eu explico um termo anterior, eu uso vírgula. Se tem verbo, é uma oração explicativa. Se não tem o verbo, é um aposto, também entre vírgula. Então, quando coloca, segundo a Constituição de 1988, vírgula, Carta Magna deste país, explicou a Constituição. Segundo Djamila Ribeiro, vírgula, filósofa brasileira, expliquei Djamila Ribeiro. Então, os brasileiros, aqui no meu exemplo, os brasileiros que são majoritariamente otimistas, então, que são majoritariamente otimistas é uma oração explicativa do termo brasileiro, entre vírgula. Explicações sempre entre vírgula. Aqui eu trago um exemplo com ponto e vírgula, é um exemplo mais complexo, mas bastante interessante. Eu vou falar de 3 pilares. Então, olha, são necessários. Então, não é necessário. São necessários, concordância com 3 pilares. Então, são necessários 3 pilares, masculino plural, para o desenvolvimento sustentável. 2 pontos. 2 pontos porque eu vou explicar os 3 pilares necessários.
E aí, para cada um, eu vou separar esses pilares usando ponto e vírgula. E a explicação, quando se refere ao termo anterior, eu vou separar por vírgula. Então, eu vou usar: são necessários 3 pilares para o desenvolvimento sustentável. 2 pontos. Educação, vírgula, eu vou explicar a educação, que promove a consciência. Ponto e vírgula, porque eu vou citar o segundo pilar: saúde, vírgula, eu vou explicar saúde, que garante o bem-estar. Ponto e vírgula, porque eu vou colocar o terceiro pilar, que é o trabalho, vírgula, vou explicar o trabalho, que assegura a dignidade. Então, são necessários 3 pilares para o desenvolvimento sustentável: educação, que promove a consciência; saúde, que garante o bem-estar; e trabalho, que assegura a dignidade. Ok? 8. Colocação de pronome. Usamos, muitas frases na voz passiva na redação. Então, ora usamos ativa, sujeito, verbo e objeto, ora passiva. Se foco no sujeito, voz ativa. Se foco no resultado, voz passiva. Então, políticas públicas devem ser criadas, criam-se políticas públicas. Defende-se a ideia de que a educação é o principal meio de transformação social. Percebe-se, portanto, então esse se é um pronome apassivador. E esse pronome ele foi colocado depois do verbo. Veja que se o verbo for um verbo transitivo direto, há concordância. Então, quando eu coloco um pronome, pode ser um pronome pessoal, um pronome apassivador, geralmente ele vai vir depois do verbo. Não começo frases com pronomes, não na escrita formal, Porque é claro que falamos frases começadas com pronome, mas na escrita formal da língua portuguesa não começa. Então, defende-se a ideia de que a educação é o principal meio de transformação, não se defende. E quando que eu trago esse pronome para antes do verbo, que é a chamada pró, aquilo que vem antes, próclise. Então, a próclise, ela vai acontecer quando tiver algumas palavras que vão atrair esse pronome para perto dela. Como pronomes, Te amo, eu te amo. Veja que o te é um pronome, o eu, um pronome, colocou antes, eu, pronome, te, ficou antes do verbo amo. Pronomes, conjunções, advérbios, palavras negativas. Não se pode ignorar o papel do Estado. Se eu tiro não, seria pode-se ignorar o papel do Estado. Mas com o não, ele traz o se para antes do verbo.